Olha só o que diz aqui no versículo 17, gente. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. As pessoas pediram para que Jesus se retirasse, as pessoas pediram para que Jesus saísse daquela terra, da cidade deles. Observe que até Jesus, ele veio a ser rejeitado. Até o Senhor Jesus, ele veio a ficar desprezado pelos homens. Mas o objetivo da live não é esse. É mostrar para você que tem pessoas que não querem nada com Deus. Tem pessoas que ela não vai querer se aproximar, ela não vai querer estar perto de Deus. Enquanto acredito que você que está aqui acompanhando essa live, seu desejo é Deus nesse momento dentro da sua casa. É Deus no seu carro, é Deus no seu trabalho, é Deus na sua família. Eu não tenho dúvida que você que está assistindo essa live, o que você mais quer é que Deus esteja dentro do seu lar. Mas observe que essas pessoas pediram para que Jesus se afastasse, saísse da terra deles. E olha o que vai acontecer. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado. Presta bastante atenção nisso que eu estou lendo para você. Suplicava o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Tudo que esse rapaz queria era estar com Jesus. Por quê? Porque primeiro ele tinha gratidão, ele tinha algo que pouca gente tem. Ele era uma pessoa que vivia dentro do sepulcro, ele era uma pessoa que se feria com pedra, ele era uma pessoa que não vivia em família, ele era uma pessoa destruída, mas ele foi liberto por Jesus. Então o desejo dele, quando Jesus entra no barco para ir embora, é pedir: eu quero estar com o Senhor. Eu tenho gratidão, eu era uma pessoa que sofria, eu acho que é isso que nos faz servir a Deus. Eu acredito que é isso que faz a minha esposa escolher a vida que temos, servir a Deus como gratidão. Tínhamos uma vida destruída, tínhamos uma vida de sofrimento, tínhamos uma vida em problemas de vício e outras coisas, e Deus mudou nossa vida. Por isso que enquanto vivermos, nós vamos servir a Cristo. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto nós tivermos saúde e força, nós vamos ser servos de Deus. E esse rapaz, por gratidão, ele falou: Jesus, eu quero estar contigo. Lembra da vida que eu tinha? Eu era uma pessoa possessa, eu era uma pessoa destruída, eu era uma pessoa sofrida. E eu, tendo essa gratidão, ele pede, ele suplica para ir com Jesus e estar com Jesus. Jesus, porém, gente, lhe diz, sabe o quê? Olha o que Jesus diz para ele. Primeiro, Jesus não permitiu, mas ordenou a ele. Na sua Bíblia está escrito. Jesus não permitiu que fosse com ele, mas ordenou o quê? Vai para a tua casa, para os teus. Gente, o ministério de qualquer pessoa que quer servir a Deus começa dentro de casa. Eu vejo que tem muita gente que ela gosta de estar em um grupo, ela gosta de estar indo aos orfanatos, indo aos presídios, indo aos hospitais. Nada disso é errado. Isso faz parte da obra de Deus. Toda pessoa que é salva, ela quer salvar. Mas o ministério de toda pessoa começa dentro da sua casa. Se você é uma pessoa que se dispõe a fazer tudo lá fora, mas você como esposa não sabe ganhar seu marido, você como mãe não sabe ajudar os seus filhos, você não sabe se deixar usar por Deus dentro da sua casa, como nós já vimos, você sabe, você é testemunha, amor, de nós conhecermos pessoas que faziam tanta coisa dentro da igreja, em casa não ajudavam os pais, em casa não davam um bom testemunho, em casa não era luz para a sua família. E do que adianta você estar salvando ou tentando salvar lá fora e não ter luz dentro de casa? Então Jesus disse para ele assim: ó, com a gente você não vai agora, mas você vai voltar para a sua casa, para os seus, e anunciar tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha como é importante você entender que todo ministério, seja de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um obreiro, começa dentro de casa. Se nós se empenharmos, mas você observa que tem muita gente que ensina errado. A gente fala assim: você tem que se preocupar apenas em servir e Deus vai cuidar dos seus. É claro que Deus cuida dos meus, mas eu preciso entender que o meu ministério começa dentro da minha casa.
A prioridade na vida de uma pessoa é sua salvação, é Deus. Mas abaixo de Deus é cuidar da sua família. E você que está nos acompanhando, que tem filho, tem parentes, tem pai, tem mãe, tem pessoas na sua casa que precisam conhecer a Deus, precisam da salvação. E você não se importa com o seu testemunho, com o seu compromisso em Deus, em salvar a sua família. Não é isso que está escrito? Que aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente da própria casa, está negando a fé e é pior do que os incrédulos? Você que está me acompanhando e me assistindo, se você não salva ou não luta para salvar os seus, você é pior do que aquele que você evangeliza. Você, para Deus, está pior do que aqueles que são incrédulos. Porque você precisa entender, o meu ministério começa dentro de casa. Você quer falar alguma coisa, amor, sobre salvar a família? Eu estava pensando aqui sobre salvar e o testemunho, né? Às vezes tem muitas mães, eu já falei muito sobre isso também. Tem muitas mães que elas não abençoam a sua casa, seu filho, seu marido. Às vezes ela amaldiçoa, né? O filho sai ou o marido sai, em vez de ela abençoar, ela amaldiçoa. E o nosso papel é ser sábia, através da nossa vida, dar um bom testemunho para que eles venham ser salvos, né? Porque não adianta, às vezes, a gente querer cobrar algo da nossa família se a gente não der exemplo. Então, talvez você, mãe, que está assistindo essa live, como que o seu marido, o seu filho vai mudar? Se você, na convivência, você só amaldiçoa, você não ora por ele, você não entrega a vida dele nas mãos do Senhor Jesus. Então, não adianta você cobrar, você tem que dar um bom testemunho. E salvar, gente, fazer o bem à família não é só falar. Tem gente que fala, mas eu oro, eu vou para a igreja, eu levo as fotos. Então, de repente você está aí agora, preparou o copo com água e vai orar conosco pela sua família. Vai dar para eles beber da água. Mas eu pergunto para você, o seu testemunho em casa, como tem sido? Porque não há evangelização maior do que o caráter, do que o testemunho. Se você nos conhece, você sabe como nós nos comportamos diante de vocês. Nós evangelizamos muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. E o que estamos fazendo com a nossa família para salvar nossos familiares? Ela precisa salvar a família dela. Eu tenho minha família a salvar. Tem pessoas da nossa família que ainda não se converteram. E eles conhecerão a Deus através do nosso testemunho. Por isso Jesus fala, vai para os seus e anuncia o que o Senhor te fez. E quando ele vai e faz isso na sua família, olha o que diz a Bíblia. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Despertou nas pessoas uma admiração por Deus. E é assim que nós salvamos, é assim que nós ajudamos a nossa família. Então você precisa entender, e depois de você ter essa consciência, salvei minha família, porque se você se aprofundar nas escrituras, você vai ver que esse rapaz, ele continuou pregando ali junto ao Jordão, ele continuou pregando ali junto à sua cidade, ele foi levando a palavra a outras pessoas, mas primeiro ele levou para a sua família. Então pense, se você tem parentes que não se converteram a Cristo, que não são pessoas libertas através da palavra, o seu testemunho é fundamental, tá bom? A gente vai fazer uma oração agora pela família, uma oração com um copo de água. A minha esposa vai começar a oração, eu vou concluir, mas eu quero muito que você entenda sobre o seu ministério. O ministério de toda pessoa, gente, não está só dentro da igreja. De nada adianta nós pregarmos no altar se não salvarmos a nossa família. Porque Jesus deixa claro aqui, Jesus poderia falar, já que você está liberto, está bem agora, vamos comigo, me acompanha. Muito pelo contrário, Jesus falou, não, agora você não vai comigo. Você volta para sua casa, você anuncia os seus e depois você segue adiante. Então eu quero que você pense nisso, tá bom? Prepare, por favor, segure o seu copo com água, chame a sua família para próximo de você, que nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele consagre a água, que Ele abençoe sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Pode começar a oração. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai,
Pedimos ao Senhor por cada família, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, visitar os filhos, marido, esposa. Meu Pai, acampa os teus anjos ao redor, meu Deus, do teu povo, das pessoas que vai assistir essa live, que vai deixar o nome para oração. Eu peço a Ti, meu Pai, salva a vida dessas pessoas. Eu não sei como esse marido, como esse filho se encontra nesse momento. De repente, essa mãe, meu Deus, ela luta há anos pela mudança do seu marido, do seu filho. Eu peço a Ti, abençoa e honra a fé dela, que através da fé dela ela venha abençoar, meu Deus, e não amaldiçoar o seu filho e a sua casa, meu Pai. Que todos, meu Deus, venham estar em Tuas mãos, meu Deus. Faz um milagre acontecer. O Senhor é o Deus do impossível, então faz agora, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, dá sabedoria para essa mãe. A Tua palavra diz, meu Deus, que a mulher sábia edifica a sua casa. Se essa mulher for sábia, se ela entender a importância dela dentro de casa, porque, meu Pai, do que adianta se a gente ir à tua casa, levar a foto da família, orar dentro da igreja e chegar em casa, o nosso comportamento amaldiçoar os nossos familiares, a nossa oração foi em vão. Então, meu Deus, dá sabedoria para essa mulher, que uma palavra dela possa abrir a mente do marido, que uma palavra dessa mãe dê condição ao seu filho entender os seus erros, reconhecer seus erros. Pois, meu Pai, eu peço, consagre e abençoe essa água. Coloca teu poder e unção, pois eu abençoo para que os doentes sejam curados no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Que todos que beberem sejam abençoados. Digam amém e graças a Deus. Gente, vamos beber da água e que Deus abençoe a todos. Beba da água. Que Deus ilumine vocês, que Deus abençoe a todos, fique todos